Aleluia! Essa última canção aí, hein? Foi forte. A Josana nem sabia, nem sabe o que eu vou pregar, né? Simplesmente Guilherme falou essa semana: você quer pregar domingo? E eu já falei para vocês que eu não falo não para Jesus, né? Eu já falei, não deu certo, né? Eu nunca mais. Aí bom, e se você quer pregar domingo, você vai ter que pregar, porque você está sendo convidada. Aí eu, tá bom. E fiquei, e agora? O que eu vou falar? Porque eu não sou, né, a exímia pregadora, né? Eu falo aquilo que Deus manda eu falar. Não é aquela pessoa que sabe preparar esboço, né? Faz assim, faz assado. Eu falo, Esté, fica ligada aí, quando eu te falar um versículo, você bota. Porque Guilherme até falou, já dá tudo direitinho para ela. Eu falei, não sei fazer isso não. Por enquanto, vou ficar melhor. Mas é assim, o Espírito Santo pode estar me usando do jeitinho que eu sou, né? Até me organizar melhor. Senhor, misericórdia pura, né? Mas então, é essa música que fala, ó, vem Senhor Jesus. Vou contar a história porque faz parte da pregação. Eu estava dormindo, né? À noite a gente precisa dormir. E de sexta para sábado, né? Na verdade já no sábado, quando eu acordei, eu ainda não tinha mensagem preparada. Sábado isso foi ontem, tá? Eu ainda não tinha mensagem nenhuma, não sabia o que eu ia falar. Só sabia que esse culto hoje é homenagem às mulheres, porque foi a semana, Dia Internacional da Mulher, né? Por isso Josana no louvor, né? Junto. E eu pregando, só mulher. Julie dirigiu o culto. Hoje é culto, está no fluir das mulheres. A quinta-feira foi sobre uma mulher, né? Também. E eu falei, e agora? O que eu vou falar? De manhã eu ouvi uma voz, eu não sei se eu ouvi, mas foi uma frase tão certinha que para mim eu ouvi na minha cabeça. Fala sobre a noiva apaixonada, porque foi ela que eu vim buscar. Falei, caramba, já está a pregação pronta. Acabou. Só vou procurar na Bíblia porque, será que eu ouvi certo? Eu vim buscar? A gente não está falando, vem Jesus, o Espírito e a noiva dizem, vem, ó, vem Senhor Jesus, Ele vai vir me buscar. Como que eu vim buscar? Aí eu fiquei intrigada. Falei, ó, eu não sei, acho que eu vou mudar esse verbo. Acho que o verbo eu não entendi direito, acho que esse verbo deve estar errado, ele virá me buscar, aí o pessoal não vai falar que eu estou pregando heresia. Mas eu ouvi, eu vim buscar. E conferi até com amor, porque eu fico com medo de heresiar. Ih, não existe esse verbo não, mas inventei. Fico com medo de heresiar, eu falei, amor, ele falou que ele já veio buscar a gente. Quando Jesus veio, a missão dele já foi buscar a gente. Vamos lembrar, de repente a gente nem precisa abrir versículo, né? Porque a gente conhece as histórias de Jacó. Jacó foi lá para a casa de Labão. Se você está na internet e nunca leu a Bíblia, é só botar lá no Google que ele vai te falar Labão, Jacó, e você vai encontrar a Bíblia lá. Eu tenho medo de me perder, gente. Agora eu vou achar Jacó aqui. Só dar uma resumida e depois eu te dou o caminho das pedras. Jacó foi lá, teve que sair para Padã Arã para buscar uma esposa. Entendeu? Teve o versículo certinho. Não preciso ter pressa. Às vezes eu sou meio apressada. E quando eu vou ver, em 5 minutos acabou a mensagem. Vamos com calma. Jacó saiu. Tem um versículo que fala exatamente sobre isso. Ele saiu para buscar a esposa. Aqui, ó. Gênesis 28, 1 a 5. Até que não demorei, viu? Gênesis 28, 1 a 5. Ele saiu já para buscar uma noiva. Uma mulher para se casar. E ele foi para Padã Arã com esse objetivo. Ele não conhecia ninguém, ele sabia que era filha de Labão, um parente da família, né? Então Isaac chamou Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou, não se case com a mulher cananeia. Vá a Padã Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão,
irmã de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. Que ele dê a você e a seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Então Isaque despediu Jacó, e este foi a Padã-Arã, a Labão, filho de Arameu Betuel, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. O pai mandou ele ir. Vamos fazer uma analogia com Jesus? O pai enviou o filho. Você vai lá buscar a noiva. Você vai lá buscar. E vocês sabem quantos anos Jacó trabalhou por Raquel? 7 anos. Vocês sabem quantos dias, na época da Bíblia, durava a boda? 1 semana, 7 dias. A gente vai para a lua de mel, mas a festa já começou. Será que eu sou a noiva apaixonada? Fiquei com dor de barriga hoje, irmão. Fiquei nervosa. Porque isso confronta a gente. Fala da minha noiva apaixonada, que foi ela que eu vim buscar. Será que eu sou ela ou eu vou ficar sentada vendo? Ai, eu queria tanto esse noivo. Mas não fui eu a noiva. Esse noivo é tão bom. Mas não fui eu que casei. Porque o que acontece? Eu vou passar para vocês as etapas de um casamento. Ele veio fazer esse compromisso com a gente. Os costumes da época da Bíblia era, primeiro, o desposório. É o primeiro passo oficial ao casamento. Maria com José estavam desposados, ou seja, o compromisso, ó, a gente vai casar, certo? Combinado. Tá bom, tá combinado. E aí, em Mateus 1,18 fala isso, não precisa abrir não, que Maria foi desposada com José. É um compromisso, né, que é assumido pelo casal. Na época, era um compromisso até arrumado lá pelos pais e tal, né? Aí, depois vem os presentes, né? São dados à noiva e à sua família pelo noivo e sua família. Jacó serviu seu sogro durante 7 anos, já isso já foi o presente, né? O dote. Então tem que ter essa oferta. E Jesus, ele deu esse presente, que foi a vida dele toda em oferta, né? Então ele se sacrificou para pagar o dote da noiva. Então realmente ele pagou o preço, nos comprou como noiva, né? E depois há um intervalo de espera. Tá pago, mas você vai esperar. Você vai esperar para o casamento. E antes do casamento era importantíssimo manter a pureza, aqui a noiva se preparasse para o seu noivo. Lembra de Esther, né? Esther, tudo bem que foi selecionada e tal, mas ela também teve toda uma preparação antes de se apresentar ao noivo, né? E se ela não mantivesse essa pureza e não se preparasse, poderia romper o relacionamento sem completar o processo do casamento. Então a gente foi escolhido, né, separado, foi compromisso contigo. Eu vou casar contigo, entendeu? Mas te dei o presente já. Ou seja, está garantida, você já é minha. Está comprada, é minha. Mas nesse tempo de espera, mesmo ele já tendo pago o presente, se a noiva não se mantiver na pureza, pode ser rompido o compromisso. E é aí que mora o perigo. Porque nós estamos nesse intervalo de espera, né? Nós estamos nesse tempo de espera. E aí as bodas ou o banquete nupcial é a outra fase. Mas ela já começava quando o noivo chegava à casa da noiva para levá-la para sua casa, né? A gente pode fazer uma analogia à segunda vinda, que ele vai vir novamente à terra para levar a gente. Mas ele também já veio uma vez. E a gente sabe que ele é alfa, ele é o ômega, né? Ele já estava antes da fundação do mundo. João 1,14. Não, João 1,14 é o verbo se fez carne. Mas tem em Gênesis que Jesus já estava antes da fundação do mundo, porque ele é o verbo.
Jesus é o verbo. Eu fico querendo dar referência porque as pessoas na internet às vezes não sabem. Mas aqui, ó, João 1,14. O verbo se fez carne. Então ele é o verbo, né? O verbo, que é a palavra, ele se manifestou em carne quando Jesus veio ao mundo. Mas ele já existia, ele já era. Antes da fundação do mundo. Então ele já veio para nos buscar. Ou seja, todas as coisas que estamos vivendo no tempo Cronos, eles já aconteceram. É meio surreal, mas é por aí. Então, nós já estamos na festa. Mas também, ao mesmo tempo, estamos nesse tempo de espera. Ainda não fomos morar com Ele. Ele ainda está na nossa casa. Porque Ele vai para a casa da noiva. Ele vai para a casa da noiva para levá-la para a sua casa. E a noiva espera a chegada dele. Só que quando ele vier, ele já vai vir para levar embora, né? Então a gente precisa estar já pronto. A noiva precisava estar pronta, adornada, arrumada. Não pode faltar botar o sapato na última hora. Bora, porque a gente sabe que vai vir como ladrão, né? Então tem que estar tudo arrumadinho. Não adianta se arrumar às pressas. Vai ficar um cabelo espetado, né? Então a gente precisa estar atento a isso, porque ele está querendo realmente, inclusive, eu já até preguei uma vez sobre a noiva, eu achei o esboço ali atrás, eu falei, gente, eu já falei disso uma vez, mas de outra forma, que era de Isaac e Rebeca, que foi buscar a noiva, e o Espírito Santo e tal, outro foco, mas agora, eu creio que ele quer que a gente entenda que nós somos a noiva, mas que parece que está faltando uma paixão. Porque ele falou noiva apaixonada. E uma noiva não apaixonada é diferente de uma noiva apaixonada. Dá para perceber, né? O noivo consegue sentir se a noiva é apaixonada ou não é apaixonada, né? Se tem o amor verdadeiro. E Deus, ele é o amor. Love, né? É amor. E vou fazer outra analogia, pode ser meio louca, mas vamos lá. Love. Em espanhol, pode ser ouvir, né? Por que ouvir? Quando Jacó estava ali com Raquel, trabalhando, estava com o pai da Raquel, estava trabalhando, mas ele via Raquel, Raquel via ele. Eles se viam. Aquilo ali nutria, não nutria? Tem gente que fala que os olhos não veem, o coração não sente, né? Então aquilo ali nutria. Se você não vê o Senhor, como você vai se apaixonar por Ele? Se você não vê o Senhor na sua vida, se você não adora Ele, se você não agradece por tudo, se você não vê o Senhor nas mínimas coisas, se você está cego para tudo que Deus tem feito na sua vida, como você vai ser apaixonado por Ele? Ontem eu ouvi um pastor dizer, né, que a murmuração abre o chão sobre os seus pés e a adoração abre os céus sobre a sua cabeça. Achei lindo. Vou anotar para não esquecer, que agora eu sei. Vejo na internet. Né? Gente, achei lindo. A murmuração abre o chão sobre os seus pés. Ou seja, tu vai cair na tua própria murmuração. E a adoração abre os céus sobre a sua cabeça. Ou seja, você vai ter contato com o céu através da adoração. Você vai ver Deus. E nós, cristãos, nós temos um sinal que antigamente tinha do peixe, né? Um fazia assim, o outro fazia assim. Você é como eu, você é um cristão. E Deus me fala de uma maneira, gente, vocês vão entendendo aqui. Nós somos peixes, não somos? E Deus quis me falar que existem peixes cegos. Você sabia que existem peixes cegos? Fui pesquisar e encontrei. Por que que os peixes ficam cegos? Deixa eu ver se eu acho o peixe aqui. Os peixes, dotados de visão, teriam passado a viver em cavernas, onde a inexistência de luz condicionou a atrofia de seus olhos por desuso. Por isso que, quando fala que o mundo não recebeu,
Se me amais verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu ia ler, mas estou cantando a palavra. Eu irei ao Pai, que o mundo não pode receber, não pode, porque está cego. Porque o que acontece com esses peixes? Aqui, os peixes cegos, é como se fosse isso, o mundo não pode receber, porque não consegue ver a Deus. Esses peixes que se tornaram cegos não foi pela falta da luz, porque realmente nas cavernas eles estavam em total escuridão. Então, para que enxergar? Então a visão foi se atrofiando. E aí eles foram gerando outros peixes. E eles foram gerando espécies de peixes cegos. Eles tinham visão. Eles eram dotados de visão. Mas de tanto tempo viver na caverna, por tanto tempo, eles foram gerando gerações de peixes cegos. E geraram uma nova espécie. Agora, esses peixes cegos não podem mais sair da caverna. Eles não se adaptam mais ao ambiente iluminado. O ambiente iluminado é morte para eles. Ué, então como o mundo vai chegar a Deus? Precisa ser curado da cegueira. Só sendo curado da cegueira. São anos e anos, gerações após gerações, vivendo na escuridão, nas trevas. Muitos anos já se adaptaram. O olho não abre. Só por um milagre. Se acontece isso na natureza, gente, você pesquisa isso aqui na biologia. Acontece isso na natureza. Os peixes ficam cegos por viverem anos e anos na caverna e gerando outros e outros e outros. Então, eles conseguem sobreviver sem ver, ali no escuro. A vida deles é aquela ali. Eles estimulam mais o olfato. Eles vão pelo cheiro. Ou seja, eles vão fuçando as coisas até encontrarem. E um ambiente iluminado para eles, dificilmente eles sobreviveriam. Essa atrofia ocorrida ao longo de gerações, que foi transmitida pelos descendentes, né? Não é um condicionamento, né? Foi condicionado a um ambiente sem luz. Eles mesmos se condicionaram esse ambiente sem luz pelo desuso dos olhos. E às vezes a gente vê pessoas dentro da igreja, gente, dentro da igreja, completamente cegos. Não é porque vocês estão aqui nesse ambiente, que é um ambiente de glória, que não pode haver cego aqui dentro. Por isso muitos não sobrevivem. Não sobrevivem na luz. Por isso que a palavra fala que aquele que não... Como é que é? Não consegue resistir muito tempo no meio dos santos. Como é que é? Jesus me fugiu. Mas aquele que não é verdadeiro, né? O cristão que não é verdadeiro, que está em cima do muro, ele não consegue ficar muito tempo na congregação dos santos. Por isso que a gente não precisa tirar o joio do trigo, porque o joio mesmo vai morrer. Ele não consegue conviver no meio do ambiente com luz. Ele vive em trevas. Ele tem uma aparência bonita, mas ele esconde tudo. A pessoa que esconde tudo tem vergonha de tudo, tem vergonha dos seus pecados, tem vergonha de confessar, tem vergonha de acertar a vida, tem vergonha de pedir ajuda. É muito perigoso, porque aí você está se acostumando com aquela escuridão, com viver na caverna, com ir pelo faro. Não é muito aconselhável. Você precisa andar na luz, precisa colocar tudo na luz, tudo às claras. Ninguém é bom de si mesmo, né? Só o Senhor é bom. Mas a gente precisa querer ser, né? Não é porque todo mundo erra, né? Igual tem aquela música, todo mundo erra e vai errar também. Não, né? Enfim. Então hoje nós estamos vivendo esse momento de espera pelo noivo que virá. E ele se sacrificou para santificar e purificar a igreja. Efésios 5, 25 e 26.
ele se sacrificou. Ele não só pagou o preço, ele não só pagou um preço, um presente, mas o sacrifício dele teve poder de santificar e purificar a sua noiva. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para presenteá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Então, ele preparou a própria noiva. A beleza da noiva está na glória do noivo. Não é como hoje, né? Como no nosso, na verdade hoje não. Na verdade nos seres humanos, né? Que a noiva se embeleza para o noivo. Não, o noivo embeleza a noiva para ele mesmo. Ele é o produtor, né? Ele embeleza, ele purifica, ele prepara, ele é a glória da noiva. João 15:4 fala: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Permanecer. O tempo de espera é enjoado. Quem gosta de fila? Quem gosta de esperar? Ninguém gosta. É o taxista. O pessoal pega táxi para quê? Para não esperar, né? Muito, para ir rápido. Porque a gente quer apressar tudo. Mas o tempo de espera é um tempo de perseverar. É um tempo de ficar firme. De ficar de pé. Né? Em Ezequiel 16:14. Aleluia. Vamos ouvindo Jesus aí. Vamos ouvindo Jesus aí que ele está falando. A dor de barriga aqui não passou não, gente. Ezequiel 16:14 fala da beleza da noiva, né? Que eu já falei, mas seria só para dar a referência. Sua fama espalhou-se entre as nações por sua beleza, porque o esplendor que eu dera a você tornou perfeita a sua formosura. Palavra do soberano, o Senhor. Está falando da noiva. Se vier antes, você vai saber que é. Tá? Então, se espalhou-se a fama entre as nações por sua beleza, mas a beleza não é da noiva, né? É do noivo que embelezou a noiva, né? Porque o esplendor que eu dera a você tornou-se perfeita a sua formosura. Então, o esplendor que o noivo deu. 1 Pedro 1:13-16. Deixa eu falar até que horas. 1 Pedro 1:13-16. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem.
Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Ele quer uma igreja composta de pessoas santas, que demonstrem a sua santidade no seu proceder no dia a dia. 1 Pedro 2, 11 a 23. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Amém? Acabou. Lemos até o final. É isso mesmo. Então, precisamos demonstrar a nossa santidade no nosso dia a dia, no nosso proceder. Apocalipse 19, 5 a 9. Então veio do trono uma voz conclamando: louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Mas eu quero ser a noiva. Felizes os convidados, mas eu quero ser a noiva. Ele chamou a gente para ser a noiva. Se tem essa vaga, eu quero. Não é? A gente não vai comer só do banquete, a gente vai desfrutar do noivo também. Amém? Que é o mais importante. O banquete acaba, né? O banquete fala também, né? De saciar a nossa carne, né? Que a gente come pra caramba nos banquetes, né não? Crente come que é benção. Depois a gente fala sobre isso, depois a gente vai falar uma pregação sobre alimentação, Jesus. Né? Tá precisando. Eu tô precisando. Primeira pra mim, gente. As palavras são tudo, ó. Primeira aqui, ó. Primeiro para quem está pregando. Ai, ai. Em Cantares 2, 10 a 14, aí fala com a gente. Fala com a noiva.
Falar da noiva, não falar um pedacinho de Cantares tem que falar um pouquinho. Cantares 2, 10 a 14. O meu amado falou e me disse: levante-se, minha querida, minha bela, e venha comigo. Veja, o inverno passou e acabaram-se as chuvas, e já se foram. Aparecem flores na terra, e chegou o tempo de cantar. Já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos. A figueira produz os primeiros frutos, as vinhas florescem e espalham sua fragrância. Levante-se, venha, minha querida, minha bela, venha comigo. Minha pomba que está nas fendas da rocha, nos esconderijos, nas encostas dos montes, mostre seu rosto, mostre-me seu rosto. Deixe-me ouvir sua voz, pois a sua voz é suave e seu rosto é lindo. Acabou, né? Isso é um pedacinho. Tem a parte da noiva apaixonada, que também fala ao noivo. Mas essa parte ele chama, já passou o tempo. Você não está vendo que já passou a chuva? Estamos em outra estação. É hora de você se levantar e de você se alegrar. É hora de você cantar. Chega de chorar. Acabou isso. Para de chorar. Agora você tem que se levantar. Firma as suas pernas. Levante-se, minha querida. Ele está mandando levantar. Ele está falando: peraí que eu vou te ajudar, não. A noiva não está velha precisando de bengala, não. Ele veio, se sacrificou, entregou tudo, mas você precisa fazer o esforço de levantar. Você precisa pegar e eu vou me levantar. Ouvir a voz e obedecer. Levante-se, vem. Formosa minha, vem. A gente fala: vem, Senhor Jesus, e ele fala: vem, minha noiva. E agora, quem vai primeiro? Senhor, eu venho, Jesus, eu venho, noiva. Sabe aqueles filmes que vem? É filme, né? Aí vem correndo e abraça. Vem um pouco pro lado, vem você também. Aí fica esperando. Ai, esse noivo que não chega. Bora correr. Tá vendo ao longe? Corre ao encontro. A gente precisa ver. Love. Nunca mais esquece. O amor que é Deus precisa ser visto. E precisa ser visto por nós em nossa vida. E precisa ser visto em nós. Se você tem o amor dentro de você, você precisa ser amoroso. Você precisa ser paciente. Ai, tá doendo aqui em mim. Você precisa fazer um monte de coisa. Né? Eu tô falando para mim primeiro, gente. Eu não tô exortando os outros, dando bronca em vocês. Ai, gente, eu fiquei tão irritada. Eu recebi essa palavra e ontem eu fiquei irritada. Falei: gente, como é que eu vou dar uma palavra tão forte e eu não sou essa noiva? Eu tô muito irritada hoje. Será que eu tô de TPM? Não sei. Sabe quando você fica irritado? Parece que você tá sem paciência com nada. Estava com dor de barriga também, mas ajuda, né? Mas cada hora dá dor num lugar. Eu falei: Jesus, preciso ser essa noiva apaixonada. Eu acho que é uma noite de arrependimento. Eu falei: eu vou chorar. Eu sei que é tempo de cantar, mas eu preciso primeiro chorar, porque eu não estou sendo isso. Aí depois eu vou me alegrar. Porque primeiro eu tenho que reconhecer que eu preciso melhorar. E aí depois eu vou me levantar. O senhor quer que eu me levante? Tá bom, mas... ai, tá doendo pra caramba. Tá cortando tudo. Tá doendo, tá cortando. Até o físico doeu. Aí doía o braço. Aí fiquei esfregando o outro braço. Aí a barriga agora. Ai, amor, cada hora dá um negócio. Porque tudo é junto, é medula, né? A palavra do Senhor, né? Tem esse versículo aqui também. Ele vai, é junto, é medula, tudo, né? Ele vai e corta tudo. Ele penetra no mais profundo da nossa alma. Essa é a palavra de Deus para a gente hoje. Eu até botei a data de ontem, porque ele me deu ontem, 11 de março. Mas hoje, 12 de março. É atual. É isso que ele quer da gente. Não quer mais nada. Ele quer paixão. Ele quer que a gente seja apaixonado por ele. A gente tem muitas coisas que a gente precisa abrir mão. Às vezes a gente acha que a gente é apaixonado por Jesus. Você já viu uma pessoa que acha que é apaixonada pela outra, mas ela só é apaixonada por si mesma? Você já viu narcisista? Gente que acha que é apaixonada pela outra. Você é linda, você elogia o outro, mas na verdade ele quer ser adorado. Ele quer. E nós como noiva, como igreja,
Muitas vezes, gente. Hoje eu vi uma coisa que eu não sabia, porque eu sou super desatualizada. Eu não sou dessa terra mesmo. Eu tenho até minha agenda ET mesmo. Eu não sou desse mundo mesmo. Eu não gosto de me atualizar com muita coisa. Vá me chamar de... Mas porque, às vezes, a gente sabe de coisas que deixam a gente muito triste. Muito triste. E hoje eu vi um pouquinho de um escândalo de uma grande igreja que eu não sabia de nada. Eu só sabia que tinha um escândalo, mas eu não sabia de nada. Aí quando eu vi um pouquinho, eu já falei, misericórdia, Jesus está voltando mesmo. Jesus está prestes a chegar. Ele está assim, ó. Já está de pé, né? Nenhuma vez teve uma visão. Ela viu Deus e Jesus de pé já. Não estava sentado não, já estava de pé para vir. Ele já está preparado para chegar. Por isso está vindo os escândalos. Por isso aquele que não consegue permanecer está ficando envergonhado. Está sendo envergonhado. Jesus não está permitindo. Não está permitindo mais que a gente compactue com Jezabel. Que a gente compactue com evangeliquez, com eu sei que a gente tem um marketing, alguma coisa, mas com essa coisa marqueteira do gospel, entendeu? Com essa coisa, produto, né? Nós não somos produto. Nós somos vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E nós precisamos levar essa palavra. Eu lembro da época que chamavam o crente de Bíblia. A gente precisa ser Bíblia. Porque a gente não é mais Bíblia. Olha a Bíblia vindo aí. Por quê? Porque as pessoas andavam com a Bíblia na mão e liam a Bíblia. Porque a Bíblia é Jesus. Jesus é o verbo. Jesus é a palavra. Como é que você vai ouvir a voz de Deus? Como é que você vai ver Deus se a gente não lê a Bíblia? Uma vez eu ouvi uma irmã falando, você quer ouvir a voz de Deus? Você quer ouvir? É simples. Abre a Bíblia. A palavra dele está aqui. Abre a Bíblia. Você quer ouvir Deus? Ah, mas Deus não me fala assim audível como falou contigo. Às vezes ele fala comigo. Eu gosto de falar dormindo, sabe? Porque aí eu não sei se é sonho, se é verdade. Ele gosta de falar quando eu estou meio assim zen. Estou na outra terra. Quando estou prestes a acordar. Eu não sei se é sonho. Fala muito com sonho também. Em sonho. E às vezes ele me fala assim, vai lá em, sei lá, dá um versículo, um livro, capítulo e versículo. Aí eu vou abrir, é a palavra. Não sei o que tem, que eu sou terrível para referência, não sei geografia bíblica. Mas, nem da terra, sou terrível com geografia. Mas enfim, mas passei. Enfim, mas assim, nós precisamos realmente ouvir a voz de Deus através da leitura da palavra. A gente às vezes deixa para lá. Eu sou uma que tenho 300 Bíblias, gente. Tenho muita Bíblia. Eu tenho coleta grande, coleta pequena, com estudo, sem estudo. Mas olha, eu vou te falar que às vezes você pesquisa um negócio, você vai lá no celular. Você vai lá no celular, bota a palavra, bota não sei o quê. Você não usa mais a folha. Você não usa mais a Bíblia. Né? A Bíblia fica, ó, branquinha, ó. Cadê sublinhado? Cadê o escrito? Não é tão nova assim essa Bíblia. Se eu for ver o ano, não é tão nova assim. Por que ela não está sublinhada, Jesus? Estou falando de mim, tá? Para não envergonhar ninguém, eu estou me envergonhando. Então aqui, cadê o sublinhar? Cadê a anotação, Jesus? Cadê a anotação da Bíblia que eu escrevi, eu amo Jesus em todas as Bíblias quando eu era adolescente? Escrevi na agenda, eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo. Cadê a noiva apaixonada? Cadê? Vamos resgatar. Vamos resgatar essa paixão. Vamos voltar, gente. Vamos voltar. Vamos voltar a apaixonar com Jesus. Vamos voltar. Vamos. Eu estou disposta. Eu quero fazer esse compromisso. Ele falou para mim no meu ouvido. Ele falou, fala da noiva apaixonada. Ele nem me exortou. Ele foi bonzinho, foi manso. Ele falou, você quer falar? Você tem alguma coisa para falar? Fala da noiva apaixonada. Foi ela que eu vim buscar. E aí falou comigo. Ai, Jesus, mas isso está doendo em mim. Ai, Jesus, eu quero essa paixão. Eu quero essa paixão como Daniel, que não deixou de orar, que não obedeceu a risco de morte aquele mandato do rei, por amor ao Senhor. E foi para a cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego foram para a fornalha. Jesus, é muito forte isso. Jesus pode ir para a cruz por mim. E ele não tinha pecado. E a gente que tem pecado, a gente não consegue ir para a fornalha. A gente não consegue ir para a cova do leão. A gente tem medo. Não confia nesse Deus.
A gente tem desconfiança dele. Que ele vai deixar a gente lá, sozinho. E quantos mártires? Estevão morreu apedrejado. Uma morte tão bonita assim. Ele, né? A entrega dele, né? A morte não foi bonita, mas a entrega dele para Deus foi um exemplo para todos nós. Foi como Jesus, que não amaldiçoou aqueles que mataram, que estavam ali, mas abençoou. Ai, é tão, sei lá, eu não sei se é porque eu estou com dor de barriga, eu estou sentindo um negócio aqui. Estou sentindo um negócio aqui, não sei se eu estou gerando as nações, se eu estou gerando vocês, se eu estou gerando a mim mesma, se estamos gerando a noiva. Mas a gente precisa mudar e é para já. A gente precisa correr atrás do noivo. A gente precisa ouvir ele falando: levanta-te, minha querida, amada minha, e vem. A gente gosta de falar: vem, Senhor, vem. Mas a gente vai esperar aqui parado, sentado. A gente precisa correr em direção a ele. A gente precisa ver ele. Tirar toda a ira do nosso coração. Em Salmo 37:8 fala: deixe a ira, abandone o furor. Isso faz parte da limpeza na noiva. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Menino, como eu estava irritada ontem, qualquer coisa, ai, peraí, sai, não. Gente, não faz isso, minha filha. Oh, minha noiva, vem me ver. Não faça isso. Evite a ira, rejeite a fúria. Não se irrite. Isso só leva ao mal. Isso só leva ao mal. Ao mal para você mesmo. Ao mal para você mesmo. 1 Pedro 5:7. Esse versículo é atualíssimo. Porque hoje nós vemos que há uma febre de ansiedade. Todo mundo tem ansiedade. Levem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. É uma ansiedade generalizada. É quase uma epidemia, uma pandemia de ansiedade. E a palavra tem cura. Ela é viva e eficaz e ela cura. Ela cura cegueira, ela cura ansiedade, ela cura depressão, ela cura, ela limpa, liberta do pecado, liberta de tudo, de vícios de drogas, de vícios de todo tipo. Mas a gente precisa estar com contato com ela. A gente precisa se alimentar da palavra, ter relacionamento com ela. Quando você tem relacionamento com a palavra, você tem relacionamento com Cristo. Ele é a palavra, ele é o verbo. Quando você tem relacionamento com a palavra, você tem relacionamento com ele. O noivo se revela. Ele se manifestou em carne. Mas quanto tempo depois demorou para a gente poder conseguir ter acesso à palavra? Quantas pessoas tiveram que morrer para traduzir para nós essa palavra? Isso aqui é hoje. Quantas pessoas viveram sem isso? Quantos viveram sem acesso a uma Bíblia que hoje nós temos em várias versões, vários estudos de várias pessoas? No celular você consegue. Pega um versículo, um capítulo, te dá um estudo. Você tem acesso ilimitado praticamente ao conhecimento da palavra. Mas existem muitas distrações que estão tirando o foco do noivo e estão te levando para a caverna. E lá é um lugar perigoso. Lá você pode ficar cego. Lá você vai se acostumar com um ambiente escuro, um ambiente da escuridão, das trevas. E para que você precisa de luz? Como muitos acham que não precisam de Deus. Porque para que eu preciso de luz? Eu estou bem aqui. Eu já estou adaptado a essa vida. Adaptado. Conformado. Por isso que a Bíblia fala: não vos conformeis com esse século. Ou seja, não vai ficar cego igual eles. Não vai ficar na caverna. Sai daí, meu filho. Sai daí, meu peixinho. Você é meu. Sai daí, vem para a luz. Corre para a luz. Não
fica muito tempo aí. Há crentes que estão na igreja há anos, mas estão na escuridão ao mesmo tempo. Só estão dentro da igreja, mas estão na caverna. E estão gerando outros e gerando outros e gerando outros cegos. O mundo espiritual é muito real. Você pode ter cara de crente, roupa de crente, fala de crente e não ser nada de crente. E você acha que os seus filhos não estão recebendo essa maldição? Você acha que os seus filhos vão ter os olhos abertos? Só por muita misericórdia de Deus. Porque esses peixes aqui, que se adaptaram e ficaram cegos, eles foram passando isso para gerações futuras. Se você não voltar, se você não for curado da cegueira, se você não voltar para a luz, os seus filhos também vão perecer. Porque a maldição, sem causa não se cumpre, mas com causa ela se cumpre. Quando ela não é quebrada, ela passa para outra geração. E se a outra geração não quebra, passa para outra. Por isso cada um vai dar conta de si. A minha filha vai dar conta dela, eu vou dar conta de mim. Mas eu preciso dar um exemplo. Eu preciso tapar as brechas. Eu preciso começar a olhar para a luz e pedir, me cura. Se eu estava cego, eu quero ver. Abre os meus olhos. Abre os meus olhos. Se eu estava cego, eu quero ver. Eu acho que tem muita coisa ainda que a gente precisa ver. Eu acho que tem muita coisa que a nossa visão ainda está turva. Porque quando o peixe está na escuridão, ele vai atrofiando aos poucos e vai começando a ficar cego aos poucos. Então a gente precisa pedir ao Senhor para limpar totalmente a nossa visão, começar a ampliar. Às vezes a gente aconselha pessoas e às vezes a pessoa não entende o que a gente fala. Parece que é outra realidade de vida, parece que é outro entendimento, parece que a gente está pedindo muito. Andar na luz, porque são gerações após gerações, na cultura da caverna, na cultura da escuridão, na cultura do encobrimento de pecados, no se acostumar com os pecados. É tudo muito natural, é tudo muito comum. Ah, gente, isso aí sempre existiu, mas Deus nunca concordou. E tem uns que ainda falam, mas Deus conhece o meu coração. Conhece o teu coração, mas não concorda com ele. Deus conhece o teu coração, mas não é por isso que concorda com ele. Ah, mas Deus sabe da intenção do meu coração. Manifesta. Porque se Jesus não tivesse manifestado a intenção do coração dele e não tivesse morrido na cruz, se ele tivesse falado, ah, Senhor, tu sabes da minha intenção do coração, mas eu não quero morrer. Se ele não tivesse morrido, o que seria de nós? Se ele tivesse quase morrido, o que seria de nós? Se você quase se entrega, o que vai ser de você? O quase é igual ao não. Ah, eu quase morri, então você não morreu. Ah, eu quase casei, então você não casou. Eu quase tive filho, então você não teve filho. Então se você quase se converteu, você não se converteu. Se você quase se entregou, você não se entregou. Se você quase perdoou, você não perdoou. Ah, mas foi quase. Não foi nada. O quase é igual ao não. Não adianta vir com quase. Por isso que às vezes é difícil a pessoa aceitar o evangelho verdadeiro. É muito mais fácil o evangelho, desculpa que nós somos cantoras, o evangelho do show. É muito bonito, uma música muito bonita, a gente canta para Jesus. Mas e aí? Vamos para ele? Vamos se entregar? Vamos entregar tudo? Não somente a boa música? Vamos entregar o coração? Vamos entregar os nossos atos de justiça? Ou vamos continuar praticando a injustiça, a iniquidade, a maldade? Porque vai dizer que não há maldade no nosso coração. A gente precisa arrancar fora tudo que não é de Deus, tudo que é maldade, tudo que é maligno, tudo que é sugestão maligna. O diabo vai lançando assim as sementes de cobra, as sementes da víbora. Se você deixar entrar na sua vida, vai nascer. Joga fora essas sementes, joga fora esses ovinhos de cobra. Rejeita, não aceita nascer na sua vida. Não aceita a víbora, não aceita Jezabel, não aceita.
Na sua vida não. Você pode até não ser entendido, perder os amigos, perder a comunhão com muita gente, mas você não pode perder a comunhão com Jesus, a comunhão com Deus, perder a sua salvação, perder a sua entrada nas bodas do Cordeiro como noiva. Eu já ouvi crente no consultório falar: Jesus não pode voltar hoje, porque senão eu estou frito. Ele não pode voltar hoje, porque eu fiz a leve pergunta: se Jesus voltar hoje? Ah, não, hoje não. Hoje ele não pode voltar. Você vai dar a data que ele vai voltar. Ah, tá. Vai esperando por isso, porque a verdadeira noiva está bem e ela também está indo. Enquanto isso, tu está assim: segura nada. Você não tem poder para segurar. Você não tem poder para segurar Jesus. Ah, segura que agora não dá, porque eu ainda tenho que ir. Não consigo abandonar. Então você não é apaixonado. Me desculpa. As suas paixões são outras. Está distraído com outras paixões. Está perdido em outras paixões. Não consegue abrir mão de uma paixão. Então não é apaixonado por Jesus. Você é apaixonado pelo quê? Pela sua carne? Pelo seu arrepiozinho? Que hoje tem, amanhã não tem? Você decide. No inferno vai ser tão ardente. Eu acho melhor não escolher isso não. Vai doer. Não vai ser prazeroso. Vale a pena abrir mão de qualquer coisa nessa terra por amor do Senhor. Porque Ele abriu mão. Ele deu exemplo. Como nós falamos, Ele deu exemplo. Ele se entregou para nos libertar, nos limpar, nos santificar e dar o exemplo. Faça como eu fiz. É fácil? Não é fácil. Dói pra caramba. Ninguém sabe o que ele sofreu. Ninguém sabe. Acho que só Pedro, né? Que também foi crucificado, os mártires. Mas aqui de nós, ninguém sabe o que ele sofreu. Ui, tá doendo tanto, gente. Eu acho que é melhor parar, porque tá uma cirurgia meio longa. Acho que Deus vai continuar falando com você na sua casa, né? Já está me doendo também, continua me doendo. E eu acho que é bom a gente sentir, porque também, né? É um sinal de que Ele ainda fala com a gente. É um sinal de que Ele ainda fala com a gente. Eu tive uma época que eu estava tão triste, tão deprimida, que eu não conseguia nem chorar. Parece que não tinha lágrima. Eu fiquei dura, insensível. Chorar. Não consigo chorar. A tristeza era tão grande que eu não conseguia chorar. A minha alegria foi quando eu consegui chorar. Eu estou conseguindo chorar. Ai, meu Deus, eu estou viva. Eu consigo chorar. Talvez vocês não saibam disso. Mas quando eu consegui voltar a chorar, ver um filme, hoje eu choro, né? Vendo um filme, às vezes um desenho bíblico, eu choro. Eu falo, eu estou viva. Eu choro, eu sinto. Porque às vezes a gente morre em corpo de vivo. Às vezes a gente morre em corpo de vivo. A gente vem para um lugar de ambiente de glória, de adoração, a gente não sente nada. A gente não sente nada. A gente está morto em corpo de vivo. Estamos falando do nosso Salvador que nos entregou, que se entregou por nós, que fez o que fez, que ninguém faria, ninguém faz. E a gente não sente nada. Ui, meu Deus, se você está entendendo, dá glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus, porque o Senhor fala. O Senhor fala. Mesmo que nós estejamos errados, precisando de conserto, Ele fala. Ele quer nos consertar. Ele ainda é conosco. Ele é conosco. Isso aqui é bom. Me faz chorar, Jesus, mas é sinal que eu estou vivo. Pode ser para chorar, não tem problema, mas eu estou vivo. O tempo de cantar vai chegar. A palavra lhe fala. O tempo de cantar ele chegou.
gente precisa entender que precisa mudar muita coisa na nossa vida. E não é fácil. É renúncia o tempo todo. É renúncia aqui, renúncia ali. É o tempo inteiro. Dói pra caramba. Dói o tempo inteiro. Eu não aguento mais, gente. Não sei se vocês aguentam, eu não estou aguentando mais. Acho que já deu. Eu acho que já deu. Não posso falar mais nada. O Senhor já está falando. O Espírito Santo já falou o que era para falar. É isso. É isso. Ó. Comunhão com Ele. Sabe os 7 anos? Será que a gente consegue? 7 anos só comendo a palavra? E aí depois você vai para 7. E mais 7. E mais 7. E mais 7. Até Jesus voltar. Não está demorando, não. Não vai demorar. Vamos ter comunhão com Ele. Vamos contar os dias. Vamos contar de hoje aqui, ó. A gente pode fazer uma cartinha para o futuro. Hoje é dia 12, né, de março de 2023. Botar aí 12 de março de 2030, né? Se a gente estiver na Terra, dia 12 de março de 2030, comeu a palavra nesses 7 anos, faz um caderninho, anota tudo o que Ele te falar. Vai doer a mão, mas vai ser bom. Faz um caderninho, anda na rua com um caderninho, com um bloquinho, e vai colocando lá no túnel do tempo lá daqui a 7 anos. O que foi que Ele me falou esses 7 anos? Às vezes o tempo passa e a gente não percebe. Eu não estou falando que você tem que fazer isso, não. Na verdade, é uma broma, né? Como fala em espanhol, uma brincadeira. Mas se quiser fazer, pode fazer. Mas às vezes a gente pode passar de repente 7 anos e ter lido poucos versículos, poucos capítulos da Bíblia, porque a gente já conhece. 7 anos passa rápido. Minha filha vai fazer 7 anos. Passa rápido. Precisamos nos alimentar. Amém?